Olá, meus amigos, vamos para esse vídeo aqui que hoje eu quero falar o que é a nomenclatura alfa, o que é o macho alfa e o que é o homem alfa. Você vai entender tudo direitinho, certo? Eu acho que essa explicação precisa ser bem colocada, bem detalhada aqui para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá para o vídeo, tá bom? Antes de começar esse vídeo, gostaria que você, por favor, desse o seu clique aí, curtisse, inscreva-se no canal para que você possa receber aí, sabe, conteúdos que vão te ajudar bastante, pode acreditar. Dá uma olhada nos outros conteúdos, se você vê que se identifica com esse conteúdo, entre nele, tá bom? Então vamos lá, vamos para o assunto. Primeiro eu quero falar sobre a nomenclatura, essa questão de se colocar alfa, Por exemplo, a questão alfa é colocada como uma nomenclatura, é um rótulo para poder identificar algumas coisas, diferenciar algumas coisas. Geralmente você chega no hospital ou no posto de saúde, alguma coisa, hoje eles estão dando uma pulseira amarela, eles dão uma pulseira azul, eles dão uma pulseira roxa, eu não sei quais são as cores, mas tem as cores lá, nomenclaturas, para poder identificar, diferenciar um paciente do outro. Essa nomenclatura alfa, ela foi colocada porque ela é a primeira letra do alfabeto. Então, sendo a primeira letra do alfabeto, eles têm essa questão alfa como uma questão de liderança, daquela pessoa que lidera, Então, aquela pessoa que está à frente, aquela pessoa que está acima da média, vamos dizer assim. Por exemplo, até o próprio Jesus Cristo pegou e falou que ele era o alfa, Claro que foi numa questão assim de início e fim, Eu sou o primeiro e sou o fim, Aquela coisa toda. Então, no contexto religioso, a questão alfa é que Jesus Cristo foi o começo de todas as coisas. Então, sempre o começo, sempre o início. Nomenclatura é isso. Quando as pessoas querem colocar alguém, caracterizar, certo? Que aquele homem é um homem líder, ele tem uma liderança, eles colocam como alfa. Essa nomenclatura alfa, ela tem vários contextos, sabe? Mas o contexto geral dessa palavra é mais significativa ao homem que é dominante, ao homem que é uma pessoa forte, uma pessoa mais confiante, Na cultura popular seria isso. Mas em geral, usado mais, ela é usada para homens, certo? Que são mais confiantes, homens que são dominantes e são um contexto de uma pessoa forte, certo? Até Jesus Cristo se colocou como alfa. Mas dentro dessas características é importante colocar que cada pessoa é única. Então cada pessoa é única, cada pessoa tem as suas habilidades, cada pessoa tem o seu modo de agir e cada pessoa tem assim as suas próprias características, E as suas próprias habilidades. Então, independente dessa classificação, alfa ou não, vamos dizer alfa ou beta, dentro dessa classificação, a questão alfa ela é colocada simplesmente como um rótulo. Então, essa é a nomenclatura que acharam dentro desse contexto todo da Red Pill para colocar o homem como mais dominante, sendo que Red Pill também é uma nomenclatura também que depois em próximos vídeos nós vamos falar sobre isso. Mas a nomenclatura alfa seria isso, simplesmente um rótulo para identificar um homem que está acima dos outros, um homem que é mais confiante, mais seguro, certo? Mais confiante em si, um homem mais forte, pode-se dizer. No geral, é isso. Agora, dentro do contexto alfa, quando a gente fala sobre macho alfa, eu sei que essa questão, quando é colocada macho alfa, agride um pouco os ouvidos das mulheres, Porque parece que macho machista, mas tipo assim, existe macho fêmea, existe homem, mulher, é só uma nomenclatura também para poder diferenciar também aquele homem que é mais dominante, aquele homem que é mais assertivo, aquele homem que é mais atraente aos olhos das mulheres. Mas as habilidades dele de ser mais atraente, as suas emoções sendo mais equilibradas, esse cara sendo mais confiante, mais seguro de si, isso torna esse cara mais assertivo e isso torna ele um alfa. Então por isso que fala que esse cara é o macho alfa. Quando você vê que o cara é dessa forma, não precisa ficar falando dentro de todo o nosso contexto aqui que esse cara, certo? Esse é um cara assertivo, esse cara é um mais confiante, esse cara, geralmente quando eu falo com meus alunos, eu falo assim, você tem que ser um cara mais alfa. Então nesse caso, esse termo é frequentemente usado para homens, que conseguem
atrair mais as mulheres, que conseguem ser mais assertivos, para homens que são mais confiantes e seguros e que de uma forma ele parece estar um pouco acima da média de outros homens. E às vezes isso acontece até no mundo financeiro também, quando esse cara financeiramente ele consegue chegar a um patamar mais alto dentro desses outros termos que eu coloquei para você, dentro dessas outras condições também. Porque o cara ele pode ser um cara que ganha muito dinheiro, ele ganha muita grana, mas ele pode ser um cara que ele não seja dentro desse rótulo alfa, considerado um alfa, porque ele não consegue atrair mulheres. Às vezes ele tem que pagar para poder sair com mulher. Às vezes ele não é um cara assim tão confiante, talvez seja um cara inseguro. Mas pela questão de o cara ser um grande empresário, às vezes ele tem muita confiança, mas não consegue atrair mulheres. Ele tem que pagar. Então nessa questão, para poder formalizar esse homem assim, vamos dizer que quase que perfeito, né, cara, que ninguém é perfeito, né, eu acho que o único alfa perfeito mesmo foi Jesus Cristo, né, que ele se colocou como alfa, mas esse único alfa perfeito, ele não existe, por isso que eu falo nos meus vídeos que o homem está sempre em construção. Eu sempre gosto de colocar o homem em construção, porque ele está sendo construído. Eu acho que nós somos betas em construção, certo? Nós estamos em evolução para ser cada vez melhor. Então o alfa, a nomenclatura alfa eu já falei, e o macho alfa ele está introduzido dentro dessa questão que eu falei aqui para vocês. Esse homem alfa, por ter uma segurança assim, acima da média, ter uma autoestima acima da média, que é um cara mais confiante, com certeza esse cara dentro do meio social, ele se torna um cara atraente, as pessoas olham para ele de uma outra forma. Isso significa que o valor social dele é maior, ele tem um alto valor pelo fato de ser seguro quando ele fala, quando ele diz algo, quando ele coloca suas propostas, a sua iniciativa de resolver problemas, porque muita gente pensa que esse cara ele se destaca diante da multidão simplesmente pelo um fator de ser macho, alguma coisa assim. Não tem nada a ver. Eu acho que dentro daquilo que eu coloco, tanto para vocês aqui e para os meus alunos, uma questão que precisa ser muito importante ser colocada é que essa questão da nomenclatura alfa e do macho alfa, depois eu vou chegar no homem alfa, certo? E do macho alfa, é que às vezes esse cara pode nunca ter conhecido a Red Pill, nunca pode ter lido nada sobre ela, e mesmo assim esse cara é um cara que a gente coloca no rótulo, a gente rotula ele, eu classifico ele como se fosse um macho alfa. Por quê? Porque ele é um cara que se destaca, ele é um cara atraente às mulheres, ele é um cara confiante, ele é um cara seguro, é um cara que sabe resolver problema, é um cara que se destaca, é um cara destacado. E às vezes esse cara também nunca nem leu Red Pill ou falou de Red Pill. Então às vezes há uma confusão muito grande por causa de alguns tópicos colocados, grandes nomes de pessoas que se colocam como adeptos, né, da Red Pill. Então às vezes há uma confusão muito grande porque as pessoas ficam imaginando que o alfa, né, e quando fala o homem alfa, ou então a Red Pill, está simplesmente simbolizada uma questão de ódio às mulheres, e isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando a gente fala que esse homem ele é atraente às mulheres, significa que ele atrai mulheres. Por atrair mulheres, ele vai querer estar com essas mulheres, certo? O homem alfa também, ele não é aquele tipo de cara que, né, o macho alfa, vamos dizer assim, que ele é um cara que venha tratar as mulheres mal. Se tem um cara que trata as mulheres numa forma de ódio, numa forma de humilhação, ele sai desse contexto do homem alfa, porque o homem alfa ele é admirado, o homem alfa ele é um cara destacado, e não há admiração em homens que provocam ou então que propagam o ódio contra a mulher. Quero deixar isso aqui bem explicado. Nesse caso, já o beta ele vem em segundo plano. Nós temos a letra A e logo após a letra A vem a letra B. Por isso que colocou beta. Simplesmente uma nomenclatura para dizer que o A vem primeiro e o B vem depois. Então o B são aqueles caras, né, que tipo assim, que eles gostam de evitar conflitos, né? Eles não evitam conflitos para não ter problema nenhum. São caras mais acomodados, mais submissos, né? Por outro lado, né, como o alfa ele é visto como o ser mais dominante, né?
e bem mais atraente para as mulheres, os beta tendem a ser mais submissos, né? Eles ficam mais nos lugares secundários, por aí assim. Então, por isso que coloca essa questão da letra A e da letra B, alfa e beta. Então, para a gente poder trabalhar todas essas questões com os homens, né? A gente costuma, né, colocar aqui entre o alfa e o beta, só para poder diferenciar. Então, esse homem alfa, ele vai trazer alguns comportamentos, né? Vamos lá para o homem alfa, que é o comportamento, por exemplo, de liderança, de assertividade em várias situações. Por exemplo, numa reunião, numa festa onde há mulheres, em seus negócios. Então ele se torna um cara mais assertivo e mais confiante e mais seguro. Esse homem alfa, ele sempre, todo lugar que ele chega, ele gosta de liderar. Ele tem esse dom de liderança, então ele lidera os grupos que estão ali. Então, quando ele sai com os amigos costumam ouvir esse cara, acham ele bem líder. Ele é um cara que, quando ele está com o grupo, ele se destaca naquele grupo, né? Aos olhos das mulheres, talvez lá naquele grupo ele seja o cara mais atraente. Por quê? Porque ele se coloca como uma questão de segurança, sabe? E questão de iniciativa. Falando em iniciativa, o mais interessante é que o homem alfa, ele tem a iniciativa de chegar numa mulher, por causa da confiança e da segurança que ele tem. E um não daquela mulher, certo, não vai fazer com que ele se sinta mal. Porque ele é confiante, ele não é do tipo do cara que ele chega numa mulher, por exemplo, a mulher diz não pra ele e ele volta todo triste e vai chorar em casa. Não, ele sabe que ele pode gerar mais opções ali. Ele tentou gerar aquela opção, não deu certo, tudo bem, ele vai respeitar, ele vai olhar e vai falar, não, beleza, se ela não quer, eu vou respeitar o que ela disse pra mim, eu não vou forçar nada. E tem várias outras mulheres por aí, tem várias outras opções, só quem faz isso é um cara totalmente seguro de si. E se esse cara tiver em um relacionamento, ele vai tomar grandes decisões dentro do relacionamento. Ele vai manter o relacionamento. Ele vai dirigir o relacionamento de uma forma a qual ele consiga manter o bem-estar dele e manter também o bem-estar da parceira dele. Geralmente, o VSM, né, o VSM desses homens que são alfas, eles são um VSM um pouco mais... está acima da média dos outros. Geralmente esses caras cuidam do corpo, eles cuidam do físico. Geralmente eles gostam de cuidar da saúde deles. Então esses caras, geralmente, alguns deles são mais fortes sim, são mais musculosos, porque eles têm um lance do primeiro lugar, certo? Eles têm, o homem alfa, ele tem esse lance de cuidar de si primeiro, então ele observa muito isso. Então ele não quer engordar, ele não quer ficar desleixado, é um cara que está sempre arrumado, é um cara que compra bons perfumes, é um cara que se veste bem, é um cara que gosta de cuidar do corpo dele, certo? Ele não liga muito para o que os outros dizem, mas ele se cuida, ele acha isso importante, mas não é para uma questão para as mulheres, não é porque ele tem que fazer isso, é muito mais para ele do que para as mulheres, e ele não é um cara desleixado. Então por que esses homens costumam ter um físico legal, um físico melhor, ou então às vezes eles não são musculosos, mas também eles não são largados, eles não são tipo assim, desleixados, estão sempre arrumados, por mais que às vezes não seja um cara tão bonito, às vezes pode ser que não seja um cara tão bonito assim na sua aparência, mas é um cara que se arruma bem, ele tem as suas habilidades a qual atrai e chama a atenção das mulheres. Por quê? Porque ele se ama, ele gosta de si, certo? Ele dá valor em si, ele tem um alto valor para si mesmo, a autoestima dele é elevada. Então tem essas questões, por isso que esses caras, eles costumam ter um corpo mais bonito, além da idade. Às vezes um alfa de 50 anos, você pensa que ele tem 30 e poucos anos, ou então às vezes ele tem uma idade mais elevada, mas é um cara que se cuida, que anda muito bem vestido, e isso traz, né, na verdade, uma atração, né? As mulheres ficam atraídas por esses homens, certo? Que gostam de andar bem arrumado, bem perfumado, que falam bem, é o cara que está acima da média. Então por isso que às vezes, quando fala, o cara é forte, ele é alfa, o cara tem que malhar, o cara tem que fazer isso, não é por uma questão dele estar na Red Pill ou dele ser alfa, é uma questão dele se amar, dele se cuidar melhor, e ele ver que esse cuidado também não é só mental ou psicológico, mas também com o físico. Então é importante lembrar que todas essas questões, elas estão em construção dentro do homem, elas estão em construção. Não existe um homem perfeito, e nunca vai existir um homem perfeito para as mulheres.
Cada mulher gosta de um tipo de homem, então às vezes aquele alfa pode ser não atrativo para ela, mas pode ser atrativo para uma outra mulher. Isso aí é normal acontecer, certo? Então eles estão em construção, então cada um vai ser único, um pode ter uma beleza maior do que o outro pode ter uma imagem melhor do que o outro, um pode ganhar mais do que o outro, certo? Mas em construção eles estão construindo toda essa questão alfa que eu falei para vocês, diferente do beta, que se torna sempre submisso, sempre secundário, ele não tem esses cuidados, ele não cuida muito da questão mental, e isso é uma coisa muito importante, conhecimento. Geralmente os betas não buscam conhecimento, e os alfas já buscam conhecimento, por isso que quando você vê um homem alfa, dentro desses parâmetros que eu estou te falando, e você entra no celular dele, consegue acessar, geralmente ele está aderindo materiais que falam sobre a questão das 3 regras principais dentro da vida do homem, que é cuidar dele, cuidar da beleza dele, cuidar do VSN dele, se cuidar, ser cada vez melhor, sabe, buscar dinheiro, que é o segundo lugar, que é a questão de trabalho, a vida financeira, ter uma vida financeira legal, e sempre colocando os relacionamentos em terceiro lugar. Então ele cuida dele primeiro, que ele precisa fazer isso, ele procura um bom trabalho para poder ter dinheiro, para poder sair, curtir, pagar suas contas, não ser dependente de ninguém, ser um cara totalmente independente. Aí sim falar, poxa, agora eu posso entrar em relacionamentos, agora eu tô pronto agora para poder entrar em um relacionamento. O que as pessoas não entendem, que é uma coisa que eu vou abrir aqui, vou dar uma virada de chave aqui para vocês, é que esse termo do homem alfa, e colocando como o homem alfa, né, o homem em construção, certo? Que quer ser assertivo, que quer ser confiante, que quer ser atraente, esse homem geralmente ele não está em guerra com aqueles homens betas. Não existe uma guerra entre alfas e betas. Não existe essa guerra. Se você for observar, os homens alfa, eles têm mais uma prevenção e cuidado contra mulheres desonestas, certo? Contra mulheres que querem agir de forma desonesta com outros homens. E aí eles estudam esses comportamentos dessas mulheres desonestas, que são comportamentos ruins, comportamentos às vezes que vão atrapalhar a vida desse homem, a qual é chamada de red flags, né, que são as red flags que as mulheres apresentam, que são comportamentos ruins que atrapalham o crescimento de um homem, certo? Então esses tipos de mulheres, eles querem afastar da vida deles e trazer mulheres para perto deles que são mulheres de alto valor, porque eles se colocam como alto valor. Então esses homens betas, eles são totalmente livres, devem ser respeitados se não querem agir como alfa, também tem que ter essa liberdade de expressão e ser respeitado também as qualidades que esses caras têm. Porque às vezes você encontra um beta que tem uma qualidade extraordinária, mas é um cara que gosta de estar mais atrás, é um cara que gosta de obedecer, de estar um cara secundário, ele não quer estar lá na frente. Esses caras, eles também têm as habilidades deles, certo? Mas às vezes não são tão atraentes. Então, quando você coloca esses termos para a gente poder terminar nomenclatura alfa, macho alfa e homem alfa, quando você trabalha isso, você está simplesmente diferenciando segmentos, certo? É só um rótulo, é somente um rótulo. Então esses são os significados, o que é a nomenclatura alfa, o que é o macho alfa, o que é o homem alfa, beleza? Para terminar, eu gostaria de dizer para vocês que eu não coloco um homem alfa como um cara escroto, certo? Eu acho que se o cara ele é confiante, se ele é seguro, ele tem estima alta, né? Se ele é um cara que atrai as mulheres, entendeu? Ele causa essa atração, então ele tem que ser um cara legal, ele tem que ser um cara bacana também, ele tem que ser um cara sociável, vamos dizer assim, né? Ele tem que ser um cara sociável. Agora, é claro que esse homem, com todo esse conhecimento que ele tem, quando ele for colocar as questões das red flags, que eu falei que são comportamentos desonestos por parte das mulheres, é claro que quando esse cara vai colocar esse assunto para outros homens, se torna até um pouco difícil de ouvir por causa do conhecimento que ele tem, e aí ele vai ali colocar questões ali que foram estudadas, verdades que precisam ser faladas, e muita gente não está acostumada
a ouvir verdades, né? Na verdade, o nosso mundo não está acostumado a ouvir verdades. Você pode ver que tem tanta coisa na internet, tanta mentira na internet, tantos produtos mentirosos as pessoas acabam comprando, tantas histórias que as pessoas acabam caindo, tantos golpes que são dados, simplesmente porque as pessoas acreditam muito nas falácias e não querem ouvir a verdade. O próprio Jesus, que é Alfa, ele disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, certo? Então, o grande alfa, né, perfeito para mim, que foi Jesus Cristo aí, e que pode ver que ele não se envolveu com mulher nenhuma. Ele não quis saber de mulher, né, de nenhuma mesmo. Então nós, como homens em construção, e eu me coloco nessa questão também, de um beta que está em construção aqui, tentando passar um material e um conteúdo para vocês, querendo explicar aqui para vocês, tanto para vocês quanto para mulheres, o que é essa nomenclatura alfa, o que é o macho alfa, o que é um homem alfa. São apenas rótulos para homens que seguem um caminho totalmente diferente daqueles que são betas, que não querem seguir esse caminho, mas que são livres. E esses betas ainda têm habilidades que possam ser que tenham habilidades até maiores do que o alfa. Mas o alfa, ele está em primeiro lugar porque ele consegue atingir quase que todos os níveis ali, um pouquinho 70% aqui, 80% ali. Ele está sempre se cuidando. Ele quer ser o líder, né? Ele quer estar na frente, ele é um homem de alto valor, ele chama a atenção das mulheres, ele quer ser confiante, ele quer ser seguro, então ele estava sempre buscando ser um homem alfa. Espero que eu tenha explicado direitinho. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. E se você está passando por um final de relacionamento agora, está sofrendo com isso, eu tenho um curso aqui embaixo que vai te ajudar bastante. É só você acessar aqui embaixo o nosso curso, né? Que é o fim de um relacionamento e como ter uma jornada incrível, né? Todo homem é forjado no fogo, a gente sabe que tem esse sofrimento. Então, pode entrar lá que nesse mês está em promoção, tá? Finalizando o mês a gente vai colocar o preço normal novamente. Um grande abraço, meu nome é Jardel Pierre. Qualquer coisa é só me procurar Jardel Pierre no Instagram, ou então Jardel Pierre no TikTok, ou então aqui, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.